Você fez parte da minha infância. E hoje você tá viralizando no Instagram. A coisa impressa, uma revista, um jornal, primeiro que tem uma curadoria, né? Aquilo passou por alguém, tem uma hierarquia de notícias, de assuntos. E para eu fazer uma charge, eu procuro me preparar muito. Eu gosto de ser autor do meu próprio trabalho. Nosso entrevistado de hoje deixou suas ideias saírem do papel para contarem histórias e traçarem narrativas com linhas não tão definidas. Ele é cartunista da Folha e o que mais as suas ideias permitirem, Jean Galvão, Jean, né? A gente falou antes, né? Jean Galvão, cartunista, né? Como é que você tá, cara? Eu tô bem, graças a Deus aí estamos passando, né, pela pandemia e tudo. Até poder estar aqui com você, né? Você sabe que nada melhor do que começar uma temporada falando com uma pessoa que valoriza tanto o real. Sim, é impressionante, porque assim, você é do papel. Sim. Você tem aqui, eu vou mostrar daqui a pouco, tem o da avó aqui. Sim. Esse aqui é o Incrível Eu. Daqui Sim. a pouco a gente vai falar melhor desses livros. Sim. Porque você tem essa vertente infantil que é muito forte. Sim. Você fez parte da minha infância. Eu falei pra você antes, da Sim, revista claro. Recreio. Isso é muito E hoje legal. você tá viralizando no Instagram. Porque você tem as suas tirinhas com Sim, sacadas. sim. E é impressionante o real. O quanto disso faz falta pra você? Eu gosto muito do real. Gosto muito, porque tem uma coisa assim, eu acho que teve o boom da internet, da coisa virtual, né? Eu me adaptei a isso, eu desenho num tablet agora, sabe? Eu finalizo, faço tudo direto nele, assim, só crio em cadernos, mas eu faço tudo digital. Eu não tenho problema nenhum, eu me adaptei bem. Mas eu gosto muito ainda de ter o impresso, de ver, de você pegar. Por exemplo, eu já li livro em Kindle, por exemplo, e eu li e tal. Aí um belo dia eu estava passando numa livraria e eu vi aquele livro que eu li. E eu pensei, olha como que ele é. Ele é assim, ele tem essa grossura e lá você fica meio perdido, né? E agora você, apesar da facilidade, você lê um jornal online, por exemplo, mas tem uma coisa acontecendo que é muito irritante, eu acho, cara, que toda hora pula uma coisinha na sua frente. São os cookies que você tem que aceitar, é um anúncio, é uma coisa. Nossa, você não tem paz. Principalmente do jornal que você trabalha também, né? Principalmente, cara. Então, pá. Agora, a coisa impressa, uma revista, um jornal, primeiro que tem uma curadoria, né? Aquilo passou por alguém, tem uma hierarquia de notícias, de assuntos para sua importância. Né? E eu acho isso tão... E tem uma coisa afetiva com o papel. O papel, a gente está falando de sentidos aqui, né? O papel tem um cheiro, o livro tem um cheiro, né? Então quem gosta de livro tem tudo isso. O legal ficar cinza, né? Então eu costumo até falar, às vezes, para os meus filhos mesmo, né? Que eles já nasceram assim, né? Com essa coisa toda. Eu falei, olha, você tem esse recorte da realidade, né? E eu tenho antes ou depois, é muito interessante ter isso, sabe? E então eu gosto muito do papel, eu gosto de ver aquilo ali, sabe? E não vai morrer livros, não vai morrer, eles vão conviver, né? Vão coexistir, né? Isso, que eu acho que é uma coisa que já acontece. Né? Bom, eu quero perguntar uma coisa sobre os seus trabalhos. Seus trabalhos, posso dizer que eles ganharam uma fase de amadurecimento ou eles sempre tiveram essas nuances? Para adulto, para criança? Bom, o meu trabalho, eu vejo que ele amadureceu e amadurece sempre. Porque cada vez que eu faço, eu vou aprendendo mais, né? E eu consigo... Se a gente pegar o significado da palavra amadurecimento, então, para o público adulto, eu continuo fazendo coisa para criança, para todo o público, né? Porque antes de qualquer coisa, eu sou um cartunista. Então, eu trabalho com desenho, que é a linguagem de humor. E aí, para quem que aí é que vai direcionar meu trabalho. Vai ser para criança? Eu vou fazer pensando naquilo. Ainda que, quando eu fazia as tiras da Recreio, por exemplo, eu fazia e eu queria muito que aquela criança que crescesse ainda visse aquela ideia e gostasse. Então eu não subestimava a criança, eu punha uma piada ali mesmo. E meu primeiro leitor sou eu. Então eu tinha que gostar e sou muito exigente com isso, sabe? Tipo Chaves, né? Que a gente vê depois de adulto e continua gostando. Você vê, nossa, que piada é essa, né? Então tem camadas, assim, né? E essa pegada de ou adulto ou para criança, ou segmentado,
Eu fiz um tempo tiras para a revista Runners, por exemplo, que o tema era de quem corre, entendeu? Então esse era o tema, e eu explorava esse universo. Cara, quando eu abro a Folha e vejo a tira da terça-feira, vamos dizer, hoje que a gente tá gravando aqui, e eu vejo a história que você colocou ali, aquela história, ela serve de termômetro para eu entender como é que você está se sentindo? Você coloca seu sentimento? Bom, no caso da Folha, eu faço na página de opinião, né? Que é a charge que ela é factual, né? Que ela Mas ali eu consigo ver o Jean com raiva, o Jean revoltado, o Jean querendo criticar alguma coisa? É isso? Não, acho que não. Não é isso? Não. Eu pego porque, assim, você pode ver a minha opinião sobre aquele assunto, sabe? O que está acontecendo. Então, claro que para eu fazer uma charge, eu procuro me preparar muito, saber um tanto muito significativo daquele assunto para eu poder fazer, para eu poder dar uma opinião, e antes de tudo ter uma opinião para poder dar. Certo. Se eu ainda não tiver, se aquilo não está elaborado, eu não vou fazer, sabe? Eu não faço. Então, no caso da charge, eu mesmo me pauto no jornal, né? Eu vejo o que está acontecendo no dia ou na semana, um assunto mais relevante, e vou criar aquilo procurando ter algum olhar que às vezes pode ser óbvio, mas ninguém está vendo, sabe? Então tem esse... Então ele não é um trabalho que seja, digamos, que trate pessoal, né? Que seja uma coisa de sentimento mesmo, mas uma opinião. Entendi. Mesmo sobre mas é a sua opinião. É. Você põe lágrima, põe sangue ali quando você está escrevendo? Ou desenhando, desculpa. Escrevendo não, desenhando. Escrevendo também, né? Ah, sim. Coloco, cara. Eu acho que a gente que cria a charge, ela tem uma camada ali que ela tá lidando com a notícia, com o que está acontecendo, e às vezes o que está acontecendo é um assunto delicado, que ele não é para rir. Ainda que eu trabalhe com a linguagem de humor, às vezes ele é para ter uma charge que eu preciso tratar com sensibilidade, e não com humor, sabe? E é possível fazer isso com desenho. Queria que você falasse, a gente está com 2 livros seus aqui, Sim. Mas eu vi que recentemente você fez um projeto que parece que você se orgulha muito, que é o Samuel Procura Seu Chapéu. Ele foi feito durante a pandemia. Ele foi feito um pouco antes da pandemia. Ele foi lançado na pandemia, certo? E aí o que acontece? Então, aí teve a pandemia, então aconteceu de as crianças ficarem em casa, né? Muitas crianças. E aí eu coloquei ele por um tempo ali para ser visto gratuitamente, as pessoas, pais poderem ler para as crianças e tudo. E foi muito legal isso, teve um acesso gigantesco, assim. E agora ele tá numa editora e ele vai sair, não tem a data ainda. Vai sair em papel. Vai sair em papel. E é legal do Samuel que eu fiz é uma história em que eu usei aqueles bloquinhos de madeira, né? Então eu punha os blocos no chão, fotografava, montava. Aquele de montar castelo, casinha? Tinha caixas e caixas, eu fotografava, depois fiz uma intervenção com desenho. Onde está isso? Os blocos estão guardados lá. Ah, tá na sua casa. Sim, Só seus filhos brincam com isso. Eles não brincam mais, eles estão um pouco grandinhos já. E esse da sua avó aqui tem alguma coisa assim pessoal aqui? Obviamente deve ter alguma coisa, né? A avó, eu acho que mais se aproxima de pessoal, digamos assim. Porque o que acontece com a avó, né? Ela é uma tininha um personagem que eu já tenho há algum tempo, e eu fazia por um período, depois sumia, deixava ela quieta, depois voltava. E com essa coisa do Instagram, eu comecei a colocar todo dia uma tirinha nova. E aquele perfil começou a crescer bastante por causa disso, né? E a avó nasceu, a inspiração, claro, foi das minhas avós. Elas não estão mais vivas, mas inicialmente eu pegava algum jeito delas, algum jeito de ser, que é um tipo de vó mais tradicional, que não tem muito mais agora, né? Fazia bolo? Fazia bolo, fazia tudo. As avós hoje estão mais modernas. É. Né? Então é uma delícia, tem coisas que eu anoto em caderno, que às vezes eu não cheguei na piada mesmo, mas tá lá. E volta e meia eu dou uma olhada lá e, agora eu sei finalizar isso daqui, sabe? Então, eu sempre anotei muita coisa, inicialmente, como falei, lembrando das minhas avós, né? E depois, só que a avó, o que acontece, né? Essa avó, eu situei ela numa cidade de interior, e ela é um arquétipo de vó, sabe? Então, digamos, como que é uma avó, se você perguntar para qualquer pessoa? A avó é assim, afetiva, carinhosa, faz bolo.
ainda que nem todas fazem isso, mas existe o arquétipo, assim como tem um arquétipo de como é uma mãe, Sim. né? Então eu Do tenho, herói, enfim. Isso. Então eu tendo a personagem vó e eu coloco uma situação diante dela, eu tendo essas características, eu sei como ela vai reagir. Então quando às vezes o autor fala que o personagem tomou conta, ele está andando sozinho, eu acho que geralmente se quer dizer isso daí, sabe? Então quando você tem um personagem com personalidade já definida e você põe qualquer situação nele, você sabe como ele vai reagir. Então, tendo isso, eu fui criando todo um universo ali. Aí criei outros personagens, tem um carteiro, ela tem um viúvo, que tá no porta-retrato, mas ela conversa com o porta-retrato, e esse viúvo é sacana, daí vai acontecendo umas coisas, sabe? Tem uma vizinha que é de personalidade duvidosa, assim, sabe? Às vezes sacaneia ela. E aí eu comecei também, eu fazia as tirinhas em que elas são fechadas em si mesmas, quer dizer, uma tirinha você entende a ideia, mas eu também comecei a fazer umas novelinhas que eu chamava, que é uma tirinha com sequência. Então acontecia uma coisa e pá, o que vai ser na próxima? Então isso fez muito sucesso, cara, as novelinhas assim, porque as pessoas falavam, melhor que a novela da Globo, e cara... As fotonovelas eram assim, né? Sim. E aí fui criando situações ali, foi ficando divertido de fazer, sabe? Sabe que eu queria aproveitar que você falou esse negócio que a história ela se solta e você deixa ela tem vida própria. A gente estava conversando também antes de começar aqui, você falou assim que a sua imagem ela não é tão importante. Não. O seu trabalho fala muito mais alto do que você, Jean, né? Sim. Você dá poucas entrevistas, inclusive. Nossa, é muito. Sempre foi esse o seu plano? Deixar suas histórias livres como pássaros? Você ensina eles a voar e eles vão voar sozinho? Eu acho que não que fosse um plano, mas eu gosto de que isso aconteça. Por exemplo, as tiras da Recreio que eu fazia, como eu disse, eu gostava de pensar ali. Às vezes é difícil achar o tema do que fazer, sabe? Sobre o que eu vou fazer. As tiras da Recreio acontecia muito isso. Sobre o que eu vou fazer a tira de hoje. Aí eu pensava, observava crianças assim na rua, o que elas estão fazendo, lembrava da minha infância, ou colocava uma situação aleatória ali para eu trabalhar em cima. Sei lá, tô vendo um cesto ali, eu vou fazer alguma ideia, é só um cesto, uma criança e um cesto. Entendeu? Você coloca coisas ali, se vira, preciso de uma ideia. Preciso ter uma ideia disso daí. Então é uma busca, sabe? Eu não acredito muito na questão de inspiração, por exemplo. Sabe? Essa inspiração romantizada, do tipo, caiu uma ideia na minha cabeça. Um insight aqui. Não acredita nisso. Não. Pelo menos não, pra mim, isso nunca foi muito assim, de eu ter uma ideia no chuveiro, não. Eu busco a ideia, cara. Eu preciso da ideia, eu ponho um papel na minha frente. Passa poucos minutos no banheiro, então não serve. Não, tem não pra gasto você? muita água. Ótimo. O estilo de cada um, de um desenhista, ele é uma junção de tudo que você já viu e já copiou até na vida. Porque quando a gente está novo, a gente copia desenhos. Então aí você vai descobrindo outros autores. Aí quando eu comecei a publicar ali pelos 16 anos, né? Aí eu tive contato com os autores, porque a minha referência até então era Disney e Mônica, e a TV, e os desenhos da TV que não são como hoje, que tem uma rotatividade enorme, né? E os desenhos que passavam eram sempre os mesmos, sempre. Tom e Jerry, Pica-Pau, e aí vai, né? Os Flintstones. Não, e os de hoje tem ainda um agravante, os traços são digitalizados. Sim. Hoje é tudo traço na tablet, né? Igual você... Porque até para animar é mais rápido, né? O processo todo. Não. Isso não tenha dúvida. Facilita demais. Tanto que eu finalizo mesmo, porque trabalhar com jornal você tem um prazo apertado, né? Tem até tal hora você tem que mandar o trabalho. Senão não vai. Senão é outra edição só, né? Então aí eu adoro tecnologia para essas coisas, para facilitar. Agora, como eu disse, o processo eu gosto de fazer no manual. E se você pegar todos os desenhos, as animações, vamos pegar Pixar, por exemplo. Eles lançam isso, os livros, depois de The Art of, sei lá, X animação. Né? Então, eles têm todos os caras fazendo aquilo na mão, todos os estudos pro personagem, tá tudo ali no papel, usando tinta, sabe? Então, tudo isso, esse caldeirão de coisas assim, cara, que vai resultar depois num bom trabalho, sabe? Então, por isso eu gosto muito de usar isso, de fazer. Né? E
Então, e a gente é resultado disso, de tudo que viu, de que consome. Porque, cara, cartunista, assim, gente que cria uma ideia, não basta saber desenhar. Isso é secundário o desenho, até, cara. O que importa ali é a ideia. E, por exemplo, vamos dar... Você conhece os quadrinhos do Asterix, por exemplo? Sim. Clássico, né? O Asterix, o que acontece? Tinha o Décio e tinha o Goscinny. O Goscinny que criava as ideias e o Décio desenhava. Então era uma dupla. Então eles funcionavam muito bem assim. Depois que o Goscinny morreu, que é quem criou, o Décio fez alguns álbuns e não ficou muito aquelas coisas, sabe? Uhum. A história perdeu muito. Então tem essas coisas de dupla, assim, de cara que cria e o cara que desenha. E o cara que só desenha é como se ele fosse um ator. Então ele pega um roteiro e vai atuar sobre aquilo. É como numa publicidade, de repente, um diretor de arte e um redator? Isso, exato. Agora, eu gosto de ser as duas coisas. Eu gosto de ser o autor do meu próprio trabalho, entendeu? Tanto em livro quanto que eu estou criando. Então, por isso que eu digo, nesse caso, o desenho está em segundo plano, porque eu preciso ter a ideia primeiro. E para eu ter a ideia primeiro, eu preciso ter, como eu disse, repertório. Preciso me informar, ler, ficar atento a tudo, ficar curioso com relação às coisas ao seu entorno, curioso com relação às pessoas, à história, ao mundo, enfim, qualquer coisa. Sabe, natureza. Então, tudo pode ser matéria-prima para vir uma boa ideia. É isso. E só assim que vai ser, cara. Muito bem, eu quero aproveitar, daqui a pouco a gente vai falar sobre repertório um pouquinho mais. A gente volta daqui a pouquinho, dá uma olhada no próximo vídeo. Sulfite ou folha de caderno? Quando eu era bem criança, eu desenhava em papel de pão. Sua mãe deixava você rabiscar a parede? Ela não desenhava em parede, mas sabe onde eu desenhava? No estrado da cama. Jean ou Galvão? A minha avó fez alguma promessa lá e para pagar essa promessa, ela colocou Galvão no nome do meu pai.